Olá pessoal, estamos de volta então agora para fechar a parte do segundo teste, que é bem curta, vai ser só essa aula. E eu comecei fazendo na revisão de vetores, né? E eu vou fechar agora com, com essa parte, que é mais mesmo um treinamento mesmo. A gente vai ficar resolvendo alguns exercícios para vocês se acostumarem com essa dinâmica de que é calcular força resultante. Isso vai fazer parte de vocês até o final do curso de engenharia, que a engenharia civil, o que vocês fazem basicamente é garantir que as forças resultantes sejam zero, né? Depois, mais para frente, vocês vão ver que vai ter outra grandeza que vocês vão querer que seja zero, que ela tem a ver com a rotação. Você pode ter, imagina você pegar uma barra, né? Se eu faço uma força aqui de 10 newtons e outra aqui de 10 newtons, né? A força resultante não é zero, porque essa está para cima, é 10, para baixo é 10, essa está para cima e essa para baixo, as duas se anulam, beleza, a força resultante é zero. Porém, uma coisa, se eu estiver preso aqui no centro, pelo centro, né? Ou não, nem precisa estar preso no centro, mas basicamente o que a gente tem aqui é um torque, que é o que vai fazer rodar. Então a gente sabe que na verdade essa barra, o que vai acontecer com ela é que ela vai girar nesse sentido, que a gente tem um, um torque, né, sendo aplicado, e a soma de torque, a gente tem uma lei que estila a força, a soma das forças é igual a zero. A gente também, quando está parado, a gente quer que a soma dos torques também seja zero, ou seja, que ele não esteja em rotação. Então, é, essa dinâmica de calcular força resultante, vocês vão ver por vários semestres. É muito importante que vocês entendam bem essa parte, saibam pegar uma força que ela esteja, não importa onde ela esteja, e eu quero calcular, então, a força resultante, tendo que projetar, ela está fazendo algum ângulo com a horizontal. O primeiro passo, lembra que se eu tenho forças que elas não estão no eixo X ou no eixo Y, a gente tem que encontrar um ângulo, né? Seja qualquer um dos dois, pode ser esse ou esse, mas a gente sempre usa um, né? Um ângulo para cada força, com a horizontal ou com a vertical. E aí, o que a gente tem que fazer é projetar cada força dessas, vai gerar duas forças, uma na vertical e uma na horizontal. Essa também duas, uma na vertical e na horizontal, e essa também duas. Então, no final das contas, essas três forças é como se eu tivesse seis forças projetadas nos eixos X e no eixo Y, que a gente fala que é a contribuição. Cada força, por exemplo, essa força aqui, ela está fazendo uma força para cima e para direita. Então, eu posso separar ela nessas duas contribuições, né? Na contribuição para cima e na contribuição para direita. Então, é a mesma força, só que estou escrevendo ela em função de outras duas, né, que são perpendiculares e independentes, né? Tá, então, lembrando que, só lembrando vocês então a importância dessa parte, então vamos começar, né, definindo o vetor. Já defini vetor, na verdade, né? Vamos começar lembrando então que uma força, né? Primeiro, né, a unidade dela, lembra que a unidade de força é newtons. A gente simplesmente chama de N. Deixa eu. Aí. Então, a unidade da força é em newtons, é dada em newtons. E a gente lembra então que uma força ela é um vetor e a gente precisa então de módulo, direção e sentido para defini-la, né? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, essa questão vetorial, é o seguinte, que a gente pode achar um vetor direção. O vetor direção, ele é um vetor unitário
Ou seja, módulo 1 igual a 1 é um vetor unitário que serve como vetor direcional, né? Ele serve como um elemento que vai definir a direção da força que você vai aplicar, certo? Então ele serve como elemento de direção à força que você vai aplicar. O que quer dizer isso, né? Suponha que eu tenha o seguinte, olha só. Eu tenha aqui meus eixos e aí aqui. E aí, suponha que eu falo para você assim: eu quero que você aplique uma força num certo ponto. Então suponha que eu quero que você aplique uma força nesse ponto P. Um ponto P. Quero que você aplique a força nesse ponto. Aí eu te pergunto, eu te explico como que você vai, em que direção você vai aplicar essa força. Aí eu falo para você, bom, eu quero na direção que vai de P0 até P. Ou seja, olha só, eu quero aplicar uma força aqui nesse ponto. Bom, a força nesse ponto, ela pode ser para qualquer direção. Ela pode ser nessa direção, infinitas direções. Eu posso aplicar uma força nesse ponto. Então, por isso, porque a força, a gente precisa de modo, direção e sentido para poder defini-la, né? E aqui, deixa eu apagar aqui. Então, eu posso ter infinitas direções possíveis, né, para aplicar uma força nesse ponto P. Tá, mas aí eu te expliquei exatamente como eu quero. Eu quero uma força, então aplicar uma força, por exemplo, de 100 newtons. Beleza, te dei o módulo, só que não é o suficiente. Preciso de direção e sentido, né? Na direção que vai do ponto P, vai do ponto P0 ao ponto P. Então, eu quero nessa direção. Que direção é essa? Uma direção que vai do ponto P0 ao ponto P. Então, tá aqui. Eu quero nesta direção aqui. E como é que faz para a gente definir, então, essa direção? Então, vamos aos passos. Vamos lá. Poderia ser qualquer direção, mas eu quero... Para a gente definir uma direção, você precisa de 2 pontos. Eu poderia ser o da origem aqui também, aplicado que vai da origem para cá. Aí seria outra coisa. Quando não fala nada, né? É porque é origem, é parte da origem. Mas aqui eu tô te falando, qual a direção que eu quero que você aplique? Quero que você aplique uma força de quantos? De 100 newtons. Tá. Mas tem infinitas direções que eu posso aplicar ela. Mas eu quero que você aplique ela na direção que vai de P0 a P. Então fiz aqui. É diferente P0 a P ou de P a P0, viu? Cuidado. Então se é de P0 a P, é de P0 a P. A seta fica aqui. Isso vai influenciar na hora de resolver o problema. Tá? Então como é que a gente faz? A gente precisa de achar o tamanho disso aqui. Ó. A gente precisa de definir esse vetor aqui. Ó. Isso é um vetor. Como é que eu defino esse vetor? O vetor, gente, vou lembrar para vocês, ele tem uma característica que é o seguinte, né? Vou mudar aqui. Ele tem a seguinte característica. Opa, não era essa. Tá, pode ser vermelho. Não pode não. Foi estranho. Aí, tá. Então, eu tenho esse vetor.
Esse vetor, se eu conseguir definir, né, matematicamente esse vetor, pronto. Por quê? Não importa onde eu utilizo, não importa o que eu faço com esse vetor, se eu levo ele para cá, ó. Seria aqui, ó. Partindo da origem, ele seria aqui, né? Mas ele é o mesmo quando ele tá aqui, quando ele estiver nessa direção. É a mesma direção, a direção não muda. Tá vendo que eu não tô girando, eu só tô movendo ele, a direção não muda. Tá mudando o ponto onde eu tô aplicando a força só, nesse caso, né, se eu tiver. Mas a direção, ela continua a mesma. E o tamanho da setinha também. O que é o tamanho da setinha? Vocês lembram? O que define o tamanho da seta, um vetor? É o seu módulo aqui, é o módulo. Tá? Então aqui eu estou definindo que isso aqui é 100 newtons, por exemplo. Agora, tá. Só que normalmente isso aqui ninguém faz de tal forma ficar bem bonitinho. O número para tantos quadradinhos vai ser tantos. É só para representação mesmo. Você tem que saber que o tamanho aqui da seta representa o módulo. Tá, então eu tenho esse vetor. E ele, lembra que eu posso fazer o que eu quiser com ele, continua sendo o mesmo vetor. Então eu tenho que conseguir definir ele. Como é que eu consigo definir ele? Né? Tá vendo que ele tem que depender. Se eu fosse fazer, se vocês estivessem assim, vocês entenderam o que está acontecendo. Se estivesse aqui, se eu falasse para você, ó, tá aqui meu eixo. Se eu falasse para você então, quanto vale isso aqui? Você não vai falar para mim, bom, isso aqui nada mais é que o quê? Que esse pedaço grande aqui menos esse pedaço aqui, certo? Ou seja, é esse ponto menos esse. Aqui a ideia é a mesma. Onde eu vou ter que fazer, basta eu fazer então um ponto menos o outro. A diferença é, né? Então primeiro, qual que é o nosso objetivo aqui? O que eu falei agora? Eu preciso de achar um vetor direção. Qual que é as características desse vetor direção? Ele tem que ser unitário, ou seja, ele tem que ter módulo 1, então a gente tem que garantir que ele está módulo 1, já vou falar para vocês como a gente faz isso, né? E porque aí quando eu achar esse vetor aqui, e de forma unitária, eu estou achando a direção que eu quero aplicar o módulo, é só multiplicar, que eu quero aplicar minha força, é só multiplicar por 100, que aí eu vou ter o vetor certinho, que está naquela direção e que corresponde ao módulo de 100 newtons. É isso que a gente vai querer fazer. Tá, então a primeira coisa a fazer, né, é achar a direção. Porque tem duas coisas diferentes. Uma coisa é eu achar esse vetor aqui. Outra coisa é eu achar esse aqui. Qual que é esse vetor de direção? Suponha que eu venha aqui e ache esse vetor, né? O vetor de direção, só que ele vai ter um certo módulo. Ó, vai ter um certo módulo diferente de 1. Só que o que é o que eu quero? Eu quero pegar um vetor nessa mesma direção, só que com um módulo 1. Ou seja, garantindo que essa setinha aqui tem exatamente uma unidade. Então, esse aqui é que seria o vetor que eu estou interessado. Se eu falar que esse vetor aqui é um vetor R, falar aqui que esse vetor é um vetor R, esse unitário, a gente costuma chamar ele, né, que é esse pequenininho aqui, a gente costuma chamar ele de R chapéu. O chapéu, quando vocês estiverem vendo notação vetorial, né, sempre que é vetor é uma setinha. Sempre que eu quero um vetor unitário, um vetor de módulo 1, é um R chapéu. É uma convenção isso daqui, tá? Então, olha só. Esse vetor R é um vetor que é um vetor direção, que é um vetor, né, que a direção dele é tal que vai do ponto P0 até o ponto P, beleza? Esse aqui também só que esse aqui tem uma característica que a gente quer, que ela tem módulo 1. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro achar esse vetor. Então, primeiro achar o vetor R. Achar o vetor R. Eu já vou falar como que a gente faz. Basicamente é fazer um menos o outro, né? Então, o que é o vetor R? O R é de tal forma que R nada mais é que o ponto P menos o P0. Muito importante isso. Quem menos quem?
Por que não é P0 menos... Por que é P menos P0? Tá vendo que eu não estou indo de P para P0? Né? Então eu estou indo daqui para aqui. Então eu tenho que fazer esse menos esse. Final menos inicial. É onde está a cabeça da seta que você faz. Né? Ele é o dele, é o que você vai fazer, que ele é positivo, né? E o menos o outro, que acaba ficando negativo. Né? Na verdade é P mais menos P, que é P menos P0. P, quando a gente tem assim, ó, P mais um número negativo menos P0, normalmente já fala P menos P0 direto, né? Mas o que a gente tá querendo dizer é isso. E no nosso caso aqui, então, como a setinha tá no P, né? Então eu vou ficar P menos P0. Lembrem disso, é sempre o final menos inicial. Ok? Então, esse é o meu vetor R. Então eu vou simplesmente pegar e fazer um menos o outro. Agora, vamos definir valores aqui. Bem simples mesmo aqui, ó. Tá em verde. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui também é 1. Aqui é 2. Aqui é 3. Tá. Então vamos definir o que é o ponto P e o ponto P0, né? A gente tem que achar ele aqui. O nosso ponto P, onde P é igual... Como é que eu acho o ponto P? Sempre x e y, lembra? Sempre é x e y. Então, se é x e y, começa o x. O ponto P é esse aqui, ó. Que ponto que ele está? O x é 3, aqui o x é 3, e o y é 2. Né? Então, x igual a 3, y igual a 2. X igual a 3, y igual a 2. E P0 é o quê? Ó, P0 é 1, 1. Então, P0 igual a 1, 1. Então, vamos achar o vetor R. Então, o R vai ser o vetor 3 e 2 menos o vetor 1 e 1. Fazendo um ponto P menos P0. Lembrando que é o final menos inicial. Final porque eu estou indo de P0 para P. Então aqui o meu vetor R dá 3 menos 1, que dá 2. E 2 menos 1, que é 1. Então tá aqui. Esse é o meu vetor R. Vocês conseguem ver de cara que esse vetor tinha que ser 2 e 1? Porque olha só. Vê comigo aqui. Esse vetor nada mais é que o vetor que vai de P0 a P, que é isso aqui, né? Quanto que vale isso aqui? Isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui eu não posso dividir em, ó, 2 unidades aqui, ó, no eixo X e 1 unidade no eixo Y. Tá vendo? Direto. Então você tem que ter 2 unidades no eixo X e 1 unidade no eixo Y, né? É isso que a gente tem aqui, né? Aqui. 2 no eixo X e 1 no eixo Y. Espero que isso aqui fique bem claro, para vocês visualizem. Quando vocês visualizam isso aqui, igual fiz aqui para vocês, mostrei que quando eu fiz a diferença então de um para o outro aí, aqui ó, novamente. Olha só, eu fiz esse menos esse, né? P menos P0. Eu sei que basicamente isso vai me dar esse vetorzinho aqui. E esse vetorzinho aqui, ele nada mais é que ó, 2 unidades, aqui é 2 unidades no eixo Y e 1 unidade no eixo X. Então tá definido meu vetor R, que eu chamei ele de R, que é um vetor direção aí, só que o problema é, olha só, beleza, esse vetor tá na direção que vai de P0 a P? Tá, né? Foi definido dessa forma, então ele tá. Porém, ele é um vetor direção? Ele tem módulo 1? Não. Então eu tenho que achar o módulo 1. Tem que garantir que achar o mesmo vetor na mesma direção, mas que tenha módulo 1. Então, segundo passo agora, hein? Seguinte, vocês pegar agora, eu tô indo mais nessa parte com vocês para preparar vocês já para o pessoal, às vezes já chega lá em Física 3, em Mecânica Vetorial no quarto semestre, apanhando muito para essa parte. Se vocês pegam bem isso aqui agora, vocês chegam lá e vocês saem bem melhor do que a maioria. A gente tá fazendo isso, a gente vai vendo qual é a dificuldade que o pessoal acaba tendo mais para frente para a gente tentar sanar essa dificuldade de vocês mais na base. E algumas vocês têm que sanar vocês mesmos, são aquelas que eu falei, de matemática básica e tudo mais.
Essa é crucial que vocês vão atrás. Essa daí não tem jeito. Se vocês não forem, vira aquela bola de neve e depois não tem mais volta. Tá. Então, segundo passo. O que a gente tem que fazer? Né? Achar um vetor nessa mesma direção de R, porém com módulo 1. Como que eu faço isso? Né? A gente sabe achar módulo. Lembra que nesse momento a gente sabe achar um módulo. Mas eu quero achar um vetor que ele tenha módulo 1. Eu quero, tentem, para vocês não decorarem isso aqui, pensem comigo. Olha, é bobo, não vale isso matematicamente, mas vale para vocês entenderem. Como é que eu acho um vetor baseado nesse, porém que tenha módulo 1? É só você pensar assim, olha só. Eu pego o meu vetor R, né? O vetor R, ele não vai ter módulo, direção e sentido. Como é que eu faço para que esse meu vetor R, olha só, eu tinha esse vetor R, a gente viu que ele não tem módulo 1, porém eu quero um vetor igual a esse com módulo 1. Né? Aí eu lembrei que o vetor R ele tem módulo, todo vetor tem módulo, direção e sentido. Eu falo, bom, eu quero ficar só com direção e sentido, porque eu quero que o módulo seja 1. Então o que eu faço? Olha só, não é só dividir pelo módulo, pensa comigo, corta, aí sobrou o quê? 1, aí a direção e o sentido. Claro que isso aqui não vale, mas é só para vocês lembrarem. Então o que eu faço? É só dividir pelo módulo. Então para eu poder achar o meu chapéu, nosso vetor, que a gente chama de vetor unitário, então vou definir aqui, ó, R chapéu, vetor unitário, porque ele tem módulo 1, né, vetor direção. Vai ser, a gente vai usar ele como vetor direção nesse caso, né? Vetor unitário, como que ele é definido? Ele é simplesmente eu pegar o R, o vetor R, que tem módulo, direção e sentido, e dividir pelo módulo, só isso. Aí isso aqui vai me dar, com certeza, um versor, né? Ou a gente chama de versor, ou vetor unitário, ou no nosso caso aqui, um vetor direção. Ele corresponde ao vetor direção. Então é só isso. Eu pegar o vetor R e dividir pelo seu módulo. Então, vamos achar o módulo primeiro, né? O que é o módulo, né? O módulo de R, lembra que a gente pode escrever o módulo de R também como simplesmente, né? Simplesmente eu tirar o vetorzinho, eu não preciso fazer assim, é só R, já está implícito que aqui é o módulo que eu estou tirando, né? Onde o R é o quê? O módulo é a raiz da componente x ao quadrado, mais a componente y ao quadrado. É a componente dos vetores. Todo vetor tem a componente x e a componente y. Se eu quero o módulo, é Pitágoras, né? Quadrado, a soma dos quadrados. Então vamos achar o R, né? No nosso caso, no exemplo, o que a gente tem? Que o R é quanto? O R é 3, é 2 e 1, então vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. É o módulo disso aqui, é só fazer esse quadrado menos quadrado e tirar a raiz, né? Então, o módulo vai ser 2 ao quadrado, raiz, né? De 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá o quê? 4, 5, raiz de 5. Raiz de 5. Então, esse é o módulo. Logo, então, o que a gente tem que fazer? Achou o módulo. Agora eu posso escrever, eu tenho o vetor R, que é o vetor R, é isso aqui, a gente calculou. E o módulo de R, a gente acabou de achar, raiz de 5. Então vamos lá. Então vou ter aqui o R chapéu, vai ser o R, que é 2, o módulo, vetor 2 e 1, e dividido pelo módulo, que é a raiz de 5. Se vocês lembrarem, se eu estou multiplicando ou dividindo um vetor, esse número vai multiplicar, quando eu estou multiplicando ou dividindo um vetor por um número, né? Esse número vai multiplicar ou dividir, né, todos os termos, então vai ficar assim, ó,
2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Pronto. Esse, então, é o meu vetor direção. O que ele me diz? Ele me dá um vetor que está... Aí esse vetorzinho aqui, ó. Que está na direção... Nessa mesma direção do vetor R aqui, ó. Né, que vem daqui para cá. Porém, ele tem... Daqui, ó. Tem módulo 1. Então, de tal forma... Por que ele tem que ter módulo 1? Pensa comigo. Eu quero um vetor que só me dê a direção. Porque o módulo está aqui. Eu quero que seja 100 newtons. Olha só. Eu quero que seja 100 newtons. Se eu vou multiplicar isso por um vetor direção e esse vetor direção já tem um módulo, a hora que eu tem um módulo diferente de 1, a hora que eu multiplicar esse 100 newtons, vai dar um número. Vamos supor que o módulo disso aqui dá 3, sei lá. Aí vai dar um módulo de 300 agora que eu multipliquei mais 100, né? Então não pode. Eu quero que o módulo dê 100, de tal forma que para o módulo dar 100... Quando eu aplicar forças, eu tenho que multiplicar isso aqui por algo que tenha módulo 1. Por isso que eu precisei de encontrar esse vetor de módulo 1. Peguei esse vetor de módulo 1, que isso aqui acabou sendo vetor direção. Agora que eu multiplico por o meu 100, eu tenho então um vetor que está nessa direção desse. O vetor força agora, né, que vai estar nessa direção e que vai ter um módulo de 100 newtons. Ok? Tá, então, no nosso caso aqui... vamos ver se aqui tem módulo 1 mesmo? Como é que seria o módulo? Vamos achar o módulo R chapéu. Nem faz muito sentido falar em módulo de R chapéu, porque tem que dar 1, né? Mas vamos garantir que isso dá 1, né? É o que? É raiz disso aqui ao quadrado. Quanto dá isso aqui ao quadrado? Não dá 4 quintos? Olha comigo. Quanto dá 2 ao quadrado? Dá 4. Quanto dá raiz de 5 ao quadrado? Raiz de 5 ao quadrado é 5, né? E de cá, isso aqui. Então é esse, é esse ao quadrado, que dá isso, né? Mais esse ao quadrado, que dá o quê? 1 quinto. Por quê? Isso ao quadrado dá 1, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Pronto. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui não dá 1? Isso aqui vai dar 1. Verificado. Então, só para mostrar que de fato isso tem módulo 1. Então, qual é a força, então? A força, logo, o vetor força será o quê? Meu F, era só pegar agora o módulo de F, né, que foi dado. Ó, eu pego o módulo, vejam comigo como que é bem intuitivo. Eu pego o módulo de F, qual que é o módulo? Foi o que ele me deu, né? Eu falei, ó. Aplicar uma força de 100 newtons. Então eu te dei um módulo, eu tenho o módulo de F. Agora, eu queria a direção e o sentido. Aí o que eu vou pegar então? Vou pegar esse 100, que é o módulo que me deu, e multiplicar pelo vetor sentido, né? Direção, né? Vetor direção, que ele vai me dar a direção e sentido da força então. Então, ou seja, vai ser isso aqui, que é 100, né? O módulo foi dado. Vezes esse vetor aqui, direção. Cadê esse vetor direção? A gente encontrou ele aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Eu vou botar aqui. 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Que vai ser, que eu posso multiplicar o 100 lá para dentro, né? 100 vezes 2, então um número vezes um vetor, eu multiplico esse número por todos os componentes do vetor. 100 vezes 2, 200. 200 sobre raiz de 5. E 100 vezes 1 aqui dá 100 sobre raiz de 5. Como que você sabe que está certo? Essa é a minha força. Se eu tirar o módulo dessa força, tem que dar 100. Então façam lá, isso aqui é o quadrado, mas isso aqui é o quadrado, e veja se isso aqui vai dar 100. Tem que dar 100. E de fato vai dar. Porque é isso que eu quis garantir. Que quando eu tirar agora... eu queria um vetor direção que ele não atrapalhasse com o meu módulo que já foi dado. Então, pronto, está aqui feito. Essa então é a força aplicada por ele. Então vamos voltar e ver os passos. O que eu fiz, né? Primeiro, eu te dei o módulo e falei qual que é a força que eu tenho que aplicar. De tal forma, né? Qual vai ser o vetor força? De tal forma
que a direção da força seja uma direção que vá do P0 ao P, ou seja, do P0 ao P seria a direção dessa seta aqui, ó. A direção dessa seta, tá? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro achar esse vetor dessa seta, que é simples. É só fazer esse ponto menos esse ponto. Acabou. Vem cá, fiz um ponto menos o outro, achei o meu vetor R. Achei o meu vetor R, tá? Acho o módulo dele, que eu vou precisar, a gente sabe que a gente vai precisar dele. Aqui o módulo. O que é o módulo? Aqui. O módulo é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Peguei do meu R, olha lá. Já tem o meu R. Isso aqui. O módulo dele vai ser o quê? Raiz disso ao quadrado mais isso ao quadrado. Que eu fiz aqui, ó. Achei deu raiz de 5. Tá. Aí, o que eu quero, na verdade, é um vetor direção. Para poder multiplicar pelo módulo aqui. Só que eu preciso de um vetor com módulo 1. Então eu tenho que pegar esse vetor que eu encontrei aqui e transformar ele num vetor de módulo 1. Aí como é que eu faço isso? A gente pega o vetor e divide pelo módulo. Que aí agora vai sobrar um módulo 1, né? Então peguei o vetor, dividi pelo módulo. E aí cheguei nesse versor, nesse vetorzinho unitário. Tá aqui o chapéuzinho, ó. Que ele tem, a gente viu que ele tem módulo 1 de fato. Aqui, ó. A gente chegou e viu que ele tem módulo 1, tá? Então, o que a gente fez? Simplesmente, para achar o vetor força, eu pego o módulo da força e multiplico pela essa direção, vetor direção, que ele tem que ter módulo 1 necessariamente. Acabou. Então, peguei o 100 aqui, que é o módulo, multipliquei pelo nosso vetor de módulo 1 e cheguei, então, nesse valor de força. Tá bom? Então, bem tranquilo, voltem, deem uma olhada. Tentem fazer isso sozinho, esse exemplo, e que eu vou passar mais problemas para vocês na lista também já dessa parte, ok? Então, como vocês podem voltar e ver quantas vezes você quiser esse vídeo, não tem necessidade de eu fazer outro, porque é a mesma coisa que eu vou fazer, só vai mudar os números, né? Então, vamos para o próximo. Bom, estou de volta aqui nesse problema então. E o que a gente tem aqui? A gente tem 3 forças sendo aplicadas num certo ponto, esse ponto está aqui bem no meio, está sendo aplicado aqui, eu coloquei o eixo aqui, claro, é onde eu quero colocar o eixo onde as forças estão aplicadas, lembrando que o eixo a gente coloca onde quer e que o vetor a gente move para onde a gente quiser, desde que a gente não gire ou nem aumente o tamanho da setinha dele, né? Então aqui eu tenho 3 vetores e eu vou dar para vocês os valores, por exemplo, F1, o módulo, né? Tá vendo que não tem tirei a setinha, o módulo. F1 igual a 200 newtons. F2, desculpa. F2 igual a 100 newtons. Aqui pela setinha eu não posso fazer isso, né? Essa seta tá maior, né? Então ela tem que ser maior do que esse daqui. Esse daqui tá mais ou menos na mesma ordem desse. Claro, então, igual eu falei para vocês, isso acaba não sendo levado tanto em consideração. Tá? Não acabam não seguindo a escala, a não ser que eu peça, ó, represente de acordo com a escala as forças. Aí você tem que representar certinho com as escalas corretas, né? Tipo assim, cada 2 quadradinhos aqui eu tenho 100 newtons. Aí tem que seguir esse padrão. Cada 2 quadradinhos assim ou assim, né? Seria 100 newtons. Então 100 newtons seria... Agora, se eu for olhar aqui como é menor, ó, seria mais ou menos só daqui até aqui, na diagonal. Então, bom, por isso que a gente acaba não seguindo isso daí. Aqui não importa eu colocar isso em escala nesse momento, não. Por isso que eu vou deixar, então, F2 igual a 100 newtons, o F3 igual a 300 newtons. Tá aqui. Primeira coisa nesse problema, que a gente tem que ter sempre, né, é o módulo e o ângulo. Se eu não tiver um módulo e um ângulo, tenho que calcular o ângulo. Tá? E como é que você calcula o ângulo? Sempre que não foi dado, por exemplo, eu quero... Vou supor que eu dei esse aqui, o ângulo, eu falo que esse daqui, na verdade, é na direção que vai... Que direção é essa? Eu falo. Aí eu falo, é na direção que vai desse vetor até esse vetor. É a mesma direção. Como é que a gente faz ela? Faz esse ponto, menos esse ponto, lembra? A gente fazia esse ponto, menos esse ponto, igual a gente fez no passado. Ou
eu simplesmente, se eu falo que eu tenho que estar nessa direção, olha o que mais faz. O ângulo é o mesmo. Aí eu venho aqui e pego o quê? Tangente, por exemplo, né? Teta, né? Eu falo tangente de teta vai ser esse tamanho aqui dividido por esse tamanho, que é a cateta oposto sobre a hipotenusa. Aí eu acho o ângulo. Aí eu boto ele aqui. Pode ser também. Outra forma de fazer aquele problema anterior, né? Você fica aí como exercício para vocês fazer esse problema aqui usando ângulo, simplesmente. E aí, para usar o ângulo, basta então você definir o ângulo aqui, que é bem simples, né? Bota teta aqui, ó. E aí, a tangente de teta é 1 dividido por 2, meio. Você vai lá, acha qual que é o ângulo na calculadora. E aí depois é só pegar os 100 newtons, né? Aí você vai ter aqui, ó. Lembra, né? Ó, aí eu peguei esse ângulo aqui, né, teta, que a gente achou. A gente acabou de achar por quê? Porque eu usei a tangente de teta, sabendo que aqui é o cateto oposto dividido pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é o tangente de teta? Aí como eu tenho isso aqui é 1, isso aqui é 2, eu achei o tangente de teta, eu achei o teta, tá? Agora, como é que fica então? Esse que vai ser? Esse aqui não vai ser essa aqui não vai ser minha força? A minha força não vai estar nessa direção? Aí é só pegar ela agora e fazer, né? Fx vai ser f cosseno de θ, porque tá com um ângulo. E Fy, f seno de θ. Aí o que você fez com isso? Achou a componente x já e a componente y. Vocês tentem ver que às vezes você pode achar mais fácil esse approach. E ele é um approach também que você pode usar. Tá, então vamos lá. Então, quando eu te dei os ângulos já, a primeira coisa que você tem que saber é os ângulos. Então, o seno e o cosseno de todos os ângulos. Então, já vai lá na tabelinha, né? E monta a tabelinha com os ângulos, olhando a calculadora. Sempre o ângulo você vai usar, ouçam isso, sempre ângulo com 3 casas. Cosseno, quer dizer, seno e cosseno sempre com 3 casas decimais. Então, eu já volto com a tabelinha. Bom, tomei de volta então com os ângulos, olhando a calculadora. Arredondem na última casa, é arredondar, não é só ir lá e ler os 3 primeiros números. Você tem que arredondar, ver o próximo, ver se arredonda para baixo ou para cima. A gente já falou sobre arredondamento. Se não der, volta na primeira aula, se não lembrar. Tá, então a gente tem todos os senos e cossenos, a gente vai precisar, né? O que é o nosso passo agora? Em todos eles a gente vai ter que achar uma versão horizontal e vertical. Então todos vão ter, o F1 vai ter um F1x, o F1y, o F2, F2x, F2y, F3, F3x, F3y. Tá. Então, o que você faz? Vem cá, por exemplo, traça aqui uma linha aqui, pontilhada aqui e aqui, ó. Aí, ó, define meus dois vetores. Meus dois vetores agora vão ser esse e esse. Que vetores são esses? F1y, F1x. Certo? Tá, eu vou botar esse em verde. O F2 agora, eu vou botar em amarelo. F2 não vai ter aqui, ó. Aqui. E aqui. Então eu vou ter o... Tá do lado aqui. O F2y e o F2x. E por último, vou botar agora em verde. Deixa eu ver que cor. Vermelho. Então, ó, F3 mesmo jeito. Depois vocês começam a fazer isso mais rápido. Eu tô fazendo o mais passo a passo possível. Aqui. Agora eu vou pegar então esse, que é o F3x. E esse, que é o F3y. Pronto. E eu posso, nesse momento, esquecer o... Primeiro não, né? Primeiro vamos montar o que é cada um deles. Vamos escrever o que é cada um deles agora. Começar pelo
F1x. Vou fazer com vocês mais essa última vez, mais passo a passo. Depois eu já vou voltar direto. Já falar, esse aqui é F cosseno, esse é F seno. Mas esse eu ainda vou olhar com vocês um a um. Então, olha só. O que eu vou ter primeiro? F1x. F1x vai ser o quê? Cadê o F1? Tá aqui, ó, os verdinhos. O F1x, olha pra ele. Tá com o ângulo? Não, ó. Ele não tá com o ângulo. Quem tá com o ângulo é o F1y. Se ele não tá com o ângulo, ele tá sem o ângulo. Então é seno. Então vai ser o quê? F1 vezes seno de θ. Assim como, então, o F1y vai ser F1 cosseno de θ. Porque, claro, não é θ, já vou colocar o 30 já, né? Porque o F1y, olha aqui, ó, ele tá com o ângulo, olha aqui. Então, vamos tirar aqui θ e colocar o ângulo certinho. É o que eu estou fazendo para estar resolvendo o problema, então já vamos colocar. Foi dado seno de 30. E esse aqui é. Se você já viu que um é seno, outro necessariamente já é cosseno. É bom só para vocês às vezes garantirem que vocês estão. Mas não tem erro, ele está com o ângulo é cosseno, está sem seno. Então, continuando aqui. O F2x vai ser o quê? O F2x está aqui ele, né? Ele está com o ângulo aqui, ó. O F2x está com o ângulo. Então, é F2 vezes cosseno de 40. F2 vezes cosseno de 40. Aqui é F1. Né? Logo, o F2y é igual a F2 vezes seno de 40. Por último, o F3. Ó. O F3, vamos começar com o F3x. Está aqui o F3x. Mas ele está sem o ângulo, né? Não está com ângulo. Então, F3x vai ser F3 vezes seno de θ. Vocês já podem fazer isso tudo direto, gente. Seno de... Qual que é o ângulo? 35. Vocês não precisam fazer desse jeito. Estou fazendo mais passo a passo exatamente para ser uma vez que vocês entendam realmente de uma vez e comecem a fazer isso. Vocês vão ter que começar a fazer isso rápido, né? Porque senão vocês não, os próximos exercícios mais futuros vocês não ficam perdidos, gastando muito tempo nisso e não resolvem. F3y então vai ser F3, porque o F3y agora, olha só, tá com o ângulo, né? Então, F3 vezes cosseno de 35. Ok. Agora o que a gente tem então? Vamos substituir os valores, né? F1x vai ser F1. Quando foi dado F1? Ó, F1 é 200, F2 é 100, F3 300. Então vai ser F1 vai ser 200 vezes seno de 30. Olha aqui nas tabelinhas, vocês podem usar a calculadora, né? Então, se eu tirar a calculadora, lembrando que é 3 casas. Ah, mas 0,5 não tem 3 casas. Tem, né? 0,500. Só que não precisa. Então, isso aqui vai dar 100 newtons. Como você está achando cada uma separadamente, você tem que colocar a unidade, tá? F1x é a componente x da força. Então, tem que ter a unidade de newtons. Aqui vai ser 200 vezes cosseno de 30, que é 0,866, está lá na tabela. Então, vamos fazer isso aqui. Abrir a calculadora. Então, 0,866 vezes 200, 173,2 newtons. Um segundo. Tá. F2x agora. F2 é 100 vezes cosseno de 40. Olha aqui na tabelinha. Cosseno de 40, 0,766. 766. Aqui vai dar 100 vezes seno de 40. Seno de 40, 0,643. 0,643. Aqui é o F3, que é 300, vezes seno de 35, ou cosseno. Então, seno de 35 vai ser o quê? 300 vezes seno de 35, 0,574. 0,574. E o outro, cosseno, 0,819. 0,819. Pronto, então, isso aqui vai dar 76,6. Isso aqui vai dar 64,3.
Isso aqui vai dar, vamos fazer a conta, vezes 0,574. 0,574. 172,2 Newton. E 300 vezes 0,819. 300 vezes 0,819. 245,7. 7 newtons. Tá aqui. Então, temos todos eles, né? Agora, o que a gente tem que fazer? Tirar daqui a nossa equação. Como que a gente vai tirar daqui a nossa equação? Deixa eu dar um copiar aqui. Ó, vou copiar tudo isso aqui que está aqui. Infelizmente eles não copiam o eixo, mas tá bom. Eu vou colar aqui. Tá aqui. Um eixo foi. Agora faltou só o outro. Vou botar o outro aqui. Aí, beleza. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? Como isso aqui já serviu para mim, eu vou deletar isso aqui. Esses daqui, ó. Os vetores principais foi só para achar as componentes. Agora a gente já achou os componentes, eles não precisam mais, né? Então vem aqui, ó. Eu vou apagar isso. Tirar aqui. Quiserem pular para frente, gente, nessa parte, vou só tirar os vetores F1, F3 e vou deixar só as componentes que a gente já calculou deles, né? Aqui. Agora vamos deletar os traços. Excluir. Ótimo. Beleza, agora sobrou só as componentes. É isso que a gente quer. Para que servem as componentes aqui agora? Para a gente calcular a força resultante em x e y. Afinal das contas, vou sobrar com várias forças nos eixos x e várias forças no eixo y. E aí a gente vai lembrar o quê? Que tudo que é para a direita é positivo, tudo que está para a direita é positivo, tudo que está para a esquerda é negativo, tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Então eu vou achar duas forças resultantes. A força resultante em x... O que é a força resultante em x? FRx, vamos lá. O que a gente tem no eixo x? Eu tenho, para a direita, eu tenho F2x mais F3x, porque os dois estão para a direita. Então, F2x mais F3x. Esta para a esquerda é menos F1x. E se tivesse mais um outro para a esquerda aqui, seria menos esse aqui também, tá? Aqui só tem um para a esquerda. Pronto, esse é o FRx. E o FRy? O FRy vai ser... Esse está para cima é positivo, então F1y. Esse está para cima também é positivo, então mais F2y. F1y mais F2y. E esse está para baixo, só tem um, menos F3y. Então, o que a gente sobra? Vamos botar os valores. F2x e F3x menos F1x. 2, 3 menos 1. 2x mais 3x. Bom, gente, façam. Agora é só substituir mesmo. A gente tem um valor de F1x, F2x, F3x. Façam isso aqui, terminem. Não perdeu tempo com isso. Achem qual que é o valor aqui. E acha qual que é o valor aqui. E no final das contas você vai ter a força resultante. Que é o quê? Força resultante em x. E a força resultante em y, que vocês vão encontrar ali. Então, pronto. Todos os problemas envolvendo somas de força, gente. Você tem forças, vão ter que encontrar força. Sempre é assim.
vai lá, normalmente quando você começar a aplicar mesmo, você vai dar o bloquinho, você vai ter que reconhecer que força você tinha dali, por que tem essas forças, a gente vai ver as teorias, os tipos de forças, força-peso, força de atrito, força normal, força de tensão, né? Tudo isso a gente vai ver, e é muito importante. Essa física 1, gente, é muito importante mesmo, é uma matéria física 3 já não é tão importante para vocês, ela é mais difícil, agora eu tô começando a dar uma selecionada no que eu tô dando para o pessoal não passar tanto apuro em física 3, porque não é, se fosse elétrica, aí física 3 é o que eu teria que pegar pesado. Vocês é mais física 1 e mecânica vetorial, que é no mesmo ano de física 3, então vocês devem, essas matérias são muito importantes para vocês, que é a base de cálculo do curso de vocês, essas duas matérias, tá bom? Então tá. Com isso, então, eu cobri o que eu precisava de cobrir, que era essa parte, então, de força. Eu vou dar para vocês agora uma lista de exercícios só envolvendo isso daqui, tá? Envolvendo essa primeira parte que vocês fizeram aqui e a última. Eu vou voltar a pegar esse problema aqui, vou fazer ele de outro jeito, só para vocês verem como é simples também. Agora que vocês viram esse novo método aqui, vou copiar isso aqui antes de acabar e vou fazer ele sem ser por esse método vetor unitário. Às vezes vocês acham mais fácil, vocês podem fazer desse jeito, não tem problema, tá? Isso fica a critério de vocês, que vocês se sentirem mais confortáveis em fazer. É bom para mim que vocês conhecerem os dois métodos, saberem fazer dos dois métodos. Isso é ser completo, né? E a gente sempre quer ser completo. Então tá, então vem aqui, deixa eu apagar toda essa história de vetor R. Então, o que eu quero basicamente é uma força, né? Que ela esteja nessa direção. Eu quero uma força que ela esteja nessa direção. E que ela tenha módulo, cujo módulo é 100 newtons. É isso que eu quero. Então, eu tenho esses dois pontos e tudo mais. O que eu preciso fazer? Vamos achar o ângulo e fazer igual a gente fez antes. Eu só acho o ângulo. Aqui eu vou pegar um ângulo θ, tá aqui, né? E aí, nossa, ele saiu por isso que eu tô incomodado aqui, ele saiu deixa eu voltar ele pros trilhos, não tá mais em cima, tô agoniado. Deixa eu voltar. Passem pra frente já, pra parte corrigida. Vamos ver aqui, é difícil colocar no lugar certinho, agora é só chegar um pouquinho pra esquerda. Isso, perfeito. Agora ficou em cima dos eixos certinhos. Tá, agora o que eu quero então? Eu quero... Aí eu peguei a força, vem aqui, peguei a força e coloquei. Quero que uma força que ela tenha 100 newtons esteja na direção que vai de P0 a P, né? Tá aqui, eu botei uma força que tá na direção. Tá vendo que eu não botei ela na mesma setinha? Porque ela tem escala diferente. É newton, aqui é escala... Esse 1, 2, 3 aqui é escala de posição, tá? Então é metros. X em metros e Y em metros. Cuidado. Tá, então por isso que eu não botei ela desse tamanho, mesmo tamanho aqui, porque quer dizer coisas diferentes. Então eu botei ela só na mesma direção, tá vendo que ela tá fazendo o mesmo ângulo. Aí o que eu faço? Acho esse ângulo. Então vem aqui, ó, como é que eu acho esse ângulo? Eu vou usar esse triângulozinho aqui, ó. Aqui não é 2 metros e aqui não é 1 metro. Eu venho aqui, θ, e pego a tangente desse ângulo. O que é tangente de θ? Ou, se vocês quiserem... até tô... Poxa, deixa eu ver se vale a pena achar hipotenusa e achar... Não, para achar o seno e o cosseno, né? Porque a gente basicamente precisa do seno e cosseno. Olha que legal. Então, não precisa nem achar um jeito que vocês conseguem fazer direto. Eu sempre vou para achar a força, depois que eu encontrar aqui, né? Eu tenho uma força, ela tem um certo ângulo θ, né? E aí, o que a gente vai querer? Como que a gente fez no problema anterior, né? A gente vai pegar... Eu vou ter um F x, que no caso aqui vai ser F cosseno de θ, e um F y, não é isso? Então,
eu preciso sempre do seno e do cosseno. Então eu venho aqui já e falo, como é que eu acho um seno e cosseno desse triângulozinho aqui? Só isso. Então, como é que eu faço para achar um seno e cosseno? E primeiro eu tenho que achar a hipotenusa. Então eu venho aqui, ó, trago isso aqui para cá. Isso aqui tá assim. Ah, claro que isso aqui vai estar assim, 2 e 1. Triângulo 2 para 1. Então, onde aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, né? Aqui não é teta, eu quero saber quanto que é o seno e o cosseno. Mas seno de teta no cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de teta também, então eu preciso de achar a hipotenusa. Vamos achar a hipotenusa aqui, vou chamar a hipotenusa de H aqui. H ao quadrado é igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Que dá então o quê? H ao quadrado dá 5. Então H é raiz de 5. Então essa é a minha hipotenusa, né? H é igual a raiz de 5. Então vamos agora achar o seno e cosseno. Seno de teta é cateto oposto pela hipotenusa. É cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é cateto oposto, né? 1. 1 dividido por raiz de 5. E o seno de teta? O cateto adjacente, que é 2 dividido pela hipotenusa. Você está vendo que está dando o mesmo valor que deu antes? A gente está fazendo por um método diferente, mas vai dar a mesma coisa. Seno, opa, aqui é cosseno, né? Cosseno. Pronto. Agora, é só... O que vai ser aqui, ó? Fx. Não é F, é F vezes o cosseno de teta. Então, é F vezes o cosseno de teta. Então, e o Fy é igual a F vezes seno de teta. A hora que você jogar os valores, né? Lembrando que o F é 100, a gente tem então 100 vezes cosseno de teta. Raiz de 2 sobre 5. Raiz de 2 sobre 5. Oh, inverti o negócio. 2 sobre raiz de 5. 2 dividido por raiz de 5. E o de baixo é 100 vezes F vezes seno de teta, que é 100 vezes 1 sobre raiz de 5. 100 vezes 1 dividido por raiz de 5. Se a gente olhar, é exatamente o mesmo que a gente encontrado no início, né? Tá aqui, ó. Olha lá. Não, aqui, ó. 200 sobre raiz de 5 e 100 sobre raiz de 5. Vamos ver? 100 vezes 2, 200 dividido por raiz de 5. E 100 dividido por raiz de 5. Pronto. Acabou o problema. Tá bom? Então vou mandar para vocês ainda. Até amanhã eu mando para vocês, sábado, né? A lista de exercícios dessa parte para vocês também, para vocês já finalizarem. E eu vou modificar lá, já vou incluir essa lista para vocês na primeira, para vocês entregarem tudo junto, tá bom? Vai ser uma só. Então é isso daí, gente. Até mais, até a próxima.